Olá, eu sou o Dr. Augusto Portieri, eu sou médico oncologista do CETRO e hoje a gente vai bater um papo bem descontraído sobre câncer do colo do útero. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos métodos de rastreio e prevenção desse tipo de câncer, que é muito importante e que é uma doença que é totalmente prevenível, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a questão do que podemos fazer para prevenir em si a doença, eu queria chamar a atenção para dois conceitos muito importantes, que é de prevenção e detecção precoce. Prevenção é quando eu encontro algo de errado, alguma lesão, que ela não é câncer e que eu posso tratar dela antes que ela se torne um câncer e assim evitar a doença, né? Então esse seria o nosso cenário ideal. Poucas as doenças em oncologia são preveníveis. O que a gente consegue na maioria das vezes é a detecção precoce, é fazermos exames de rastreio clínico para que a gente identifique a doença no seu estágio inicial e a gente possa tratar com maior chance de cura. Mas o câncer do colo do útero ele é uma doença prevenível. As lesões precoces que nós podemos identificar, que ainda não são câncer e que podem ser tratadas antes de chegar nesse estágio, são chamadas de NICs. E essas lesões elas podem ser identificadas no exame de rastreamento do câncer do colo uterino, que é a citologia oncótica, que é o exame ginecológico preventivo. Uma das questões que sempre ela é perguntada em consultório é quem deve fazer o rastreio e com que idade se deve começar. Existem algumas divergências de data de início em alguns países, aqui nos Estados Unidos, mas hoje a Sociedade de Oncologia e a Sociedade de Ginecologia, ela preconiza que as mulheres iniciem o seu rastreio aos 25 anos de idade, né? Esse deve ser a data do primeiro exame preventivo ginecológico de uma mulher e esse exame deve seguir até os seus 64 anos. As mulheres que devem fazer o exame são as mulheres que já iniciaram a vida sexual. Então uma mulher que tenha 25 anos e que não teve atividade sexual ainda, ela não deve iniciar. Esse exame ele deve ser feito anualmente, uma vez por ano, e nós fazemos 2 anos consecutivos. Mediante 2 exames normais por 2 anos consecutivos, a gente passa a fazer de 3 em 3 anos. Falando um pouquinho então a respeito da vacina, eu adoro falar sobre esse tema porque a vacinação ela mudou a cara das doenças no mundo, né? E a respeito do câncer de colo uterino, ela tem essa possibilidade. Essa vacina já está vindo muito atrasada para a gente. Então é uma estratégia preventiva muito interessante, ela é muito eficaz. Nós temos hoje no mercado alguns tipos de vacina, mas vamos dizer assim, o tipo mais habitual de uso é uma vacina chamada tetravalente, porque ela tem ação em 4 tipos de HPV, 2 tipos que formam aquelas verrugas genitais, e outros 2 tipos que são mais correlacionados ao câncer do colo uterino propriamente dito. Essa vacina é muito eficaz em evitar o câncer e ela deve ser feita ainda nas crianças, porque a criança ela tem que ter o título protetor já desde cedo. A gente fala que nas menininhas elas devem receber a vacina dos 9 aos 14 aninhos e os meninos dos 11 aos 14. Isso é a indicação atual. Muito provavelmente daqui a um tempo a gente comece a indicar essa vacina num espectro de faixa etária muito maior, tá? Mas essa é a indicação do momento e ela é muito eficaz na prevenção do câncer do colo uterino e a gente acha que é a estratégia que pode mudar a cara dessa doença nos países que ainda sofrem tanto com ela. E aí uma questão interessantíssima que as pacientes me perguntam, né? Nossa, doutor, então eu vou tomar a vacina e aí eu não preciso mais fazer o exame preventivo, né? Olha que legal, né? Vou ficar livre disso. E não é verdade, tá, gente? Quem usa a vacina tem que continuar fazendo a prevenção, né? A vacina, ela impede
ela diminui o risco de que uma lesão precursora de câncer se torne um câncer, mas ela não anula esse risco. Por isso a gente deve continuar fazendo as consultas ginecológicas com exame preventivo, tá bom? Não pode esquecer disso. Falando um pouco a respeito de como que essa doença evolui, né? Isso é algo que preocupa muito, porque a maioria dos cânceres eles são silenciosos e quando a gente começa a identificar sintomas da doença é quando a doença já está em estado avançado. O principal sintoma do tumor do colo do útero é o sangramento. Então a mulher que começa a ter sangramento fora do seu período menstrual e principalmente durante o ato sexual, vai ter relação sexual e tem sangramento. Com a evolução do quadro, com o crescimento do tumor no colo do útero, é uma doença que usualmente cresce rapidamente e algumas células começam a entrar em necrose. Essa necrose acaba produzindo um corrimento vaginal que tem um odor fétido. Então é comum depois, num segundo estágio, que se tenha o sangramento mais o odor fétido, em forma de corrimento vaginal escuro. E com a evolução da doença, quando a doença cresce e invade além do colo do útero, invade as estruturas pélvicas locais, normalmente se invade a bexiga urinária, a parede anterior do reto, aí começam a vir sintomas obstrutivos, de dificuldade para ir ao banheiro, para evacuar, retenção urinária, sangramento urinário, dor por dilatação do sistema urinário. Então isso tudo já é uma doença bastante avançada, né? Nós do Grupo Cetro, nós temos uma equipe formada para o tratamento da saúde feminina, né? Então nós temos oncologistas com formação na parte ginecológica especificamente, nos tumores da pelve feminina, e dentro nós temos uma equipe multidisciplinar que envolve psicoterapeutas, fisioterapeutas, oncologistas em grupo, e nós temos também a parte de radioterapia em conjunto. A nossa radioterapia é uma radioterapia muito moderna, é uma das melhores máquinas que existem no momento e é uma equipe integrada para o tratamento dos tumores pélvicos. É muito importante que o paciente comece a ler os sinais do seu corpo. E o corpo mostra algo de alterado quando assim existe. Então a gente sempre fala, olha, quando tiver sintomas, procure o seu médico. Com relação à questão dos tumores pélvicos femininos, em especial o colo do útero, é uma doença silenciosa por muito tempo. Então temos que imaginar uma estratégia preventiva muito antes da doença aparecer. Então é muito importante que essa paciente frequente o consultório médico, faça a sua avaliação preventiva e seja acompanhada por uma equipe adequada.